Caros alunos, iniciamos agora a aula número 4, nesse sistema de ensino à distância, conforme já apresentamos a aula número 1, a aula número 2 e a aula número 3. Estamos tratando especificamente da lei de licitação e contratos. Hoje nós trataremos das ressalvas previstas no inciso 21 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, lá está previsto expressamente que, ressalvados os casos previstos na legislação, a compra de produtos, serviços e obras deverá ser precedida da licitação. Mas essas ressalvas existem, e essas ressalvas estão previstas especificamente no artigo 17, em que as licitações são dispensadas de serem realizadas. Nós temos as licitações dispensáveis, previstas no artigo 24 da Lei de Licitação. Nós temos as licitações inexigíveis de serem feitas, previstas no artigo 25 e seus 3 incisos. E nós temos também a licitação dispensável pelo valor previsto no artigo 60, parágrafo único. O primeiro caso a ser analisado é o artigo 17, quando fala das alienações, principalmente dos bens públicos. Os bens públicos podem ser dados em dação em pagamento, e aí a licitação é dispensada. Por exemplo, quando imóveis, olha só, dependendo de autorização legislativa para órgãos da administração direta ou indireta, e para todos, inclusive entidades paraestatais, dependerá da avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência. Dispensada essa licitação nos seguintes casos: quando a administração faz uma dação em pagamento. Olha o que diz a lei no artigo 17, inciso 1, letra A. Dação em pagamento, letra B, dação permitida exclusivamente por outro órgão da administração, permuta por outro órgão, venda para outro órgão da administração. Ou seja, quando a administração pública quer alienar um bem imóvel para outro órgão da administração, por exemplo, o município quer doar um terreno para o Estado construir uma escola ou uma delegacia de polícia. Aí essa dação, ou essa permuta, ou essa venda não necessita de licitação. Isso é o que nós temos na licitação, ou seja, a licitação é dispensada para alienações de bens próprios da administração, quando assim é autorizado em lei. Então, se for o município, tem que passar na Câmara de Vereadores; se for o Estado que queira fazer isso, tem que passar pela Assembleia Legislativa ou pelo Congresso Nacional, se for uma alienação feita pela União. Então, a legislação é bastante clara nesse sentido, né? Quando o interesse público se sobrepõe ao próprio processo licitatório, ou seja, não é necessário licitação no caso de permuta de bens próprios entre órgãos da administração e assim, etc. Agora nós vamos tratar especificamente do artigo 24. O artigo 24 da Lei de Licitação diz que é dispensável o processo licitatório. Vamos abrir aqui o slide aqui na parte de trás. É dispensável a licitação nos casos previstos em lei. Nós temos 35 situações que o artigo 24 enumera através de seus incisos, em que a licitação é dispensável. Eu vou dar alguns exemplos, alguns tópicos, para a gente não se prolongar muito nessas explicações. É importante que vocês leiam o artigo 24 da Lei 8.666/93, e em cada um dos seus incisos vocês façam uma interpretação própria. Depois a gente fica disponível para tirar as dúvidas caso seja necessário. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o inciso 1 fala que é dispensável a licitação, ou seja, seria possível licitar, mas a lei prevê que é dispensável, ou seja, o administrador discricionariamente deixa de licitar quando o valor da contratação ou da compra ou da contratação de serviço for um valor pequeno. Hoje, por exemplo, para a contratação de uma obra até 33 mil, que é 10% dos 330 mil exigido, ou o máximo exigido para a utilização da modalidade de convite, é dispensável a licitação. Então, dispensável é a licitação que poderia ser feita, mas que a lei permite que o administrador opte em não fazer. Por exemplo, pelo valor. Quando o valor é um valor irrisório, por exemplo, a administração vai comprar caneta no início do ano e o valor não ultrapasse R$17.600, por exemplo, essas canetas poderão ser compradas diretamente sem licitação em função do valor. Nós temos outras situações bastante específicas que até nesse momento que nós passamos hoje é muito tranquilo de se explicar e de se entender. Por exemplo,
quando o Estado está em estado de emergência. No estado de emergência, a licitação ela não será possível em função da necessidade urgente, da urgência. Em estado de calamidade, como estamos atualmente, é uma situação também urgente. Ou seja, a contratação de vacina, a contratação de produtos de saúde, de equipamentos, ela é tão necessária e tão premente que a licitação é dispensável. Vejam, em épocas de paz, em épocas de tranquilidade, em épocas que não sejam períodos de guerra, por exemplo, é possível licitar. E a lei, então, prevê que se não estivermos nessas épocas, estivermos, sim, num regime de emergência, no estado de emergência, no estado de calamidade, aí a licitação se torna dispensável. Veja, o administrador, de regra, precisaria licitar para comprar alguns produtos. Mas a lei permite, e aí são 35 incisos, que são incisos taxativos, a lei permite que nesses casos extremos, nesses casos de necessidade, de urgência, de emergência, de calamidade, estado de guerra, ou pelo valor do objeto, não se faça a licitação. Sempre ressalto, se der para fazer licitação, faça a licitação pública, porque isso é o mais correto, a regra é licitar. Mas o artigo 24 apresenta para nós uma série de situações em que a licitação é dispensável. Então, se tiver no rol do artigo 24 a situação específica, o administrador, então, deixa de licitar, contrata diretamente o produto, o serviço ou a obra, porque está numa situação prevista taxativamente no artigo 24. Vamos para o artigo 25. O artigo 25, a lei diz que é inexigível a licitação. Vejam, diferente de dispensável, agora a expressão é outra, inexigível. Quando uma licitação é inexigível? Quando o fornecedor ou o produto ou o representante é exclusivo, ou seja, eu não tenho como licitar. Vejam, na licitação dispensável seria possível licitar, mas a situação de emergência não permite. No inexigível, a licitação não é possível de acontecer, porque só tem um fornecedor, só tem um representante comercial, ele é exclusivo, aquele produto não se vende, não é vendido por outra pessoa, então o inciso 1 do artigo 25 pressupõe a inexigibilidade nesses casos específicos. No inciso 2 é a contratação de profissionais com habilidades técnicas especializantes, notório saber, desde que comprovado isso, para a contratação de serviços singulares. Ou seja, a administração precisa de um profissional muito competente, né, é um exemplo, e aí ela pode contratar diretamente esse profissional sem licitação, sem o processo de licitação devido, em função de que aquela escolha é a mais apropriada para a consecução daquele serviço específico. Vejam, no caso de contratação de serviços técnicos especializados por notório saber, ou seja, aquelas pessoas ou empresas ou consórcios de empresas que possuem uma habilidade comprovada, que vão suprir as necessidades da administração e que, se ela fizesse a licitação, correria o risco de contratar alguém que não conseguisse desenvolver a contento aquele serviço. No inciso 3 do artigo 25 é a contratação de artistas consagrados pela crítica especializada, ou seja, a contratação de serviços artísticos ou de artistas consagrados pela crítica. É o que diz a lei de forma objetiva. Ou seja, eu quero contratar um show de final de ano para a virada do ano, por exemplo, e a artista contratada pode ser a Ivete Sangalo, pode ser o Roberto Carlos, pode ser o Chitãozinho, Chororó, sei lá. Esses artistas consagrados, eles poderão ser contratados diretamente sem licitação, porque assim a lei permite. Isso é uma inexigibilidade na contratação do setor artístico, de pessoas ligadas ao setor artístico. Eu daria como exemplo também o Oscar Niemeyer, se estivesse vivo, né, na contratação de um projeto arquitetônico. Ele era uma pessoa, né, muito destacada, e então o seu escritório atualmente também continua funcionando, poderia ser contratado em função dessa notória especialização. Os serviços técnicos especializados também são desenvolvidos por advogados como nós, e nós poderíamos também ser contratados. Isso é uma previsão legal, desde que o serviço seja singular, não o profissional, não que exija que só um faça aquele serviço, mas que o serviço seja um serviço diferenciado, singular, e que a administração não possa fazer com seus próprios quadros. Nós temos advogados nos municípios, no Estado e na União, mas se esses advogados, por exemplo, não conseguem resolver um problema jurídico, pode-se contratar diretamente sem licitação, por inexigibilidade, um serviço técnico especializado, desde que o contratado tenha notória especialização. Essas são as situações. E no artigo 60, parágrafo único, prevê que até um valor X
né, no caso da lei, é um valor bastante pequeno, prevê que se a pessoa, por exemplo, um servidor público em viagem, quebre um vidro do veículo e tenha que trocar, substituir esse vidro, por exemplo, uma ambulância no meio da viagem. Então, até um valor previsto ali naquele artigo, né, no parágrafo único do artigo 60, que vocês devem procurar lá o valor exato, né, porque ele varia de ano para ano, depende do decreto federal que estabelece esses limites de valor. Dependendo do ano, dependendo do valor estabelecido, a contratação pode ser direta para a substituição, por exemplo, de um para-brisa de um veículo em viagem, quando o valor for bastante pequeno. E aí o pronto pagamento é feito, é apanhado uma nota fiscal e depois o servidor traz essa nota e é restituído desse valor. E aí, claro, não é possível fazer a licitação em função também da urgência na substituição desse produto. Aqui nós concluímos a aula número 4, né, tratando especificamente, então, das ressalvas ao dever de licitar. Falamos de dispensa, de licitação dispensável, de licitação inexigível. Prestem atenção e leiam o livro do Marçal Justin Filho quando trata do artigo 17, artigo 24, artigo 25 e o artigo 60, parágrafo único. E aí concluímos o conteúdo dessa aula. E na aula seguinte vamos falar sobre licitações desertas, licitações fracassadas e etc. Concluímos aqui então e aguardamos vocês para a quinta aula. Muito obrigado.